Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber um companheiro novo aqui no Jornada da Calma pela primeira vez, Jonas Massetti. Jonas, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, Helena. Muito feliz de estar com vocês aqui no Jornada da Calma. Jonas, antes da gente começar a gravar, eu perguntei: e aí, Jonas, tudo bem? E eu fiquei pensando sobre a banalidade que a gente usa essa pergunta, né? Quando na verdade, às vezes a Uhum. gente quer saber de verdade como você tá, né? Você está feliz? Você é feliz? E Uhum. quando você escreveu o texto para a coluna Tal Felicidade da Vejinha, Jonas, eu fiquei pensando qual é a nossa referência para responder essa pergunta. Eu tô feliz ou eu não tô feliz? E eu senti, e você conta um pouco no texto, mas eu queria te ouvir falar também, que a sua cabeça ou o seu coração, eu nem sei onde é que você vai buscar a resposta, mas vai para um lugar já absolutamente diferente do que normalmente a gente vai, seja para responder o banal, ah, tô bem, tudo bem, ou para responder com sinceridade, não, eu tô feliz, não tô feliz. Conta um pouquinho, qual é esse ponto de referência? Tá. Eu posso cantar o mantra antes? Eu gosto Pode de cantar. muito, com Tá bom. certeza. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stita Di Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Agora sim. Agora sim. Então, é, então assim, felicidade, né? É, falando assim coloquialmente, para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Se você pergunta para uma pessoa assim, né, o que que você quer para ser feliz, o que que você busca, né? Para uns, felicidade é segurança financeira, para outros, felicidade é a possibilidade de, sabe, sair, fazer uma viagem, se distrair em algum lugar. Para outros, felicidade é se conectar com aquele amor na família, em casa, sabe? Então, a felicidade, né, mundana, ela é um termo genérico que pode ser muita coisa, sabe? Quando a gente entra assim dentro de uma jornada espiritual assim com mais força, né, a gente descobre que, na verdade, essa felicidade que nasce dos objetos, do contato com os objetos, situações do mundo, ele é uma felicidade mais superficial e instável. Porque eu posso imaginar que, né, que uma viagem é a minha felicidade, mas quando eu entro numa viagem eu descubro, né, diversos obstáculos, adversidades e coisas que não, enfim, que não me deixam feliz. E num relacionamento é a mesma coisa, num trabalho é a mesma coisa, e até se eu quiser sentar para assistir um filme, né, é a mesma coisa. Então, a gente entende a felicidade não como um produto desse contato com o mundo externo, mas com um local interno, como você disse, sabe, que a gente precisa aprender a entrar. Sabe, um local onde eu estou além dessas dificuldades que o mundo externo pode me dar. Agora, esse local interno, eu sempre penso que tem um caminho de chegada nele, né? E não é à toa que o Jornada da Calma é uma jornada, né? Eu tenho essa ideia de caminho muito forte. E às vezes eu sinto que mesmo quando eu conscientemente coloco, não, eu quero esse caminho para dentro, às vezes parece que eu encontro uma porta fechada, assim, né? Que a gente dá de cara no muro. Uhum, E eu queria te perguntar sobre o mantra que você cantou antes, porque uhum, eu sinto que ele talvez seja uma chave de uma porta, assim, sabe? Quando, uhum, antes de começar a jornada, eu sempre peço para respirar um pouco fundo, e eu entendo que essa respirada profunda, para mim, abre uma porta, assim, eu entro num outro uhum, estado que é diferente. Mas eu senti a hora que uhum, você cantou o mantra, não sei se é esse o verbo, mas que você entoou o uhum, mantra, é, uhum, abriu uma outra porta que estava fechada antes. Como é que é uhum. essa chave que se descobriu, Jonas? É dito nos Yoga Sutras que existem 5 portas para fazer isso que você quer, né? Uma porta é a meditação, e por isso que a gente, né, ficando em silêncio com a gente mesmo, a gente chega lá.
Outra porta é o pranayama, são exercícios de respiração. Mas não é só uma respiração, é um conjunto de respirações que você faz que conduz você a um estado alterado de consciência, vamos botar assim. Outra porta é o mantra. Então, a melodia do mantra e a ancestralidade do mantra tem essa força, né? Esse mantra especificamente que a gente, né, entoou aqui é um mantra que pede a bênção dos mestres, né? Como eu vou dar uma entrevista, então eu peço a bênção, né, desse corpo. E o segundo mantra é para a Mãe Divina, né? Pedindo para a gente sentir esse amor da Mãe Divina, né? A mãe de todos os Vedas, a mãe de todo conhecimento, né? E é por isso que a gente sente essa energia, né? Porque é como um chamado, né, energético, né? Essa é a terceira porta do mantra. E quais Essa é a são a terceira quarta e porta. a quinta? Ah, Não, me diga, tá. por favor. A quarta porta tem a ver com os ritos e físicos, e os exercícios. Então, por exemplo, se você vai fazer uma busca da visão, né? Você sobe numa montanha e fica isolado na montanha por 4 dias e 4 noites, sem comer nem beber, sabe? Esse aperto que você dá no corpo físico e esse isolamento de tudo e todos à sua volta abre o campo espiritual, né? E a quinta porta é o chamado de Aushadam. São as medicinas, que são plantas de poder que você consome, né? E elas têm um efeito que abre também o campo espiritual. Jonas, qual foi o seu primeiro passo? E eu acho, às vezes até é complicado a gente voltar, porque parece que a gente volta para uma versão antiga nossa, que a gente olha e fala, nossa, nem faz mais sentido. Mas a gente começou de algum lugar, né? Uhum. Na sua jornada, né, nesse caminho em busca dessas, que seja da abertura dessas cinco portas, que hoje você fala com tanta naturalidade e é gostoso de Aham. ouvir, mas tem um passado que isso não fazia parte, talvez, ainda da sua vida. Como tudo começou, Jonas? Bom, vou rebobinar a fita, hein? Vamos Então, rebobinar. há 20 anos atrás, né, eu estava no mercado financeiro, né, e tinha me formado no IME, né, e eu vim, assim, de uma família muito humilde, né, morei numa comunidade ali em Santa Teresa, e meus pais, assim, eram sobreviventes, né, que acreditavam, assim, no estudo como sendo, né, uma possibilidade para a família, né, então eles focaram tudo para eu e minha irmã conseguir, né, se formar e ter, assim, né, mais possibilidades na vida. Então, assim, a minha mentalidade, quando eu me formei e estava no mercado financeiro, é de um sobrevivente, sabe? Preciso dar certo aqui dentro do mundo, preciso ajudar as outras pessoas que estão em volta de mim. E acreditava naquilo que a sociedade dizia que eu precisava para ser feliz, né? Um emprego, um trabalho, uma família. Eu tinha uma namorada na época. E eu tinha tudo que estava escrito na sociedade que eu precisava. Mas, ao mesmo tempo, aquela satisfação de viver eu não tinha. Eu tinha uma mente completamente ansiosa, sabe? Porque foi muita energia, muito desespero nessa vida de sobrevivente, né? A gente sabe como é que é, né? Eu tinha, assim, uma carência afetiva muito alta, sabe? Dificuldade mesmo, assim, de ver as pessoas não gostando de mim ou não agradando as pessoas. Então eu vivia numa prisão sem saber, né? Achando que isso era a vida. E eu só fui, assim, passar pelo meu processo de despertar quando convivendo com pessoas assim que já estavam em fim de carreira e que trabalhavam muito, eu via que tinha uma coisa muito errada com elas, porque elas não eram pessoas felizes. A pessoa tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio até para ir no banheiro. Eu falei, cara, tem uma coisa muito estranha, você está entendendo, nessa sociedade. E eu via que se eu continuasse no caminho que eu estava, eu já não estava bem, mas se eu continuasse nesse caminho, eu ia parar no mesmo lugar. Então veio aquele momento assim de uma depressão funcional, sabe? Uma crise que eu falei assim, cara, tô fazendo tudo, não tô deixando nenhum buraco, mas eu preciso fazer alguma coisa, do jeito que tá, não dá, sabe? E eu não era uma pessoa assim muito religiosa, para falar a verdade, eu tinha até uma aversão assim, sabe, a esse discurso de religião e tudo isso. Sim. Mas de alguma maneira que eu não sei explicar, né, eu fui até a janela do meu quarto um dia à noite, olhei para as estrelas assim e fiz uma oração com muita firmeza, sabe? Pedindo assim que se tivesse alguém aí em cima, né, que eu não sabia no que acreditar, no que pedir, que realmente eu precisava de ajuda, sabe? E é muito interessante porque eu dizia assim,
eu sabia que eu tinha que dar alguma coisa, né? E eu falava assim, olha, em nome dessa felicidade, eu dou qualquer coisa. Em nome de estar bem, eu quero passar pelo que tiver que passar, né? E esse pedido sincero, uma vez só. No dia seguinte de manhã, eu acordei com vontade de praticar yoga sem nunca conhecer o que era yoga, sabe? Mas veio esse desejo, eu preciso fazer yoga, né? E aí, né, o universo trouxe para mim um professor de yoga da Índia, inclusive, que era também professor de Vedanta. E aí a jornada começou. Eu comecei a praticar as asanas e as posturas físicas e comecei a ter aulas de Vedanta e aquela coisa foi fazendo sentido para mim. E progressivamente, num período assim de uns 8 anos, eu comecei como um praticante, né, assíduo e terminei ali como uma pessoa que estava botando toda a minha energia para aprender essa cultura e esse conhecimento. Dali, eu fui para a Índia, onde fui fazer a SESI para ser um professor, né, e para poder ganhar o conhecimento. Que, no fundo, a gente vai para a nossa própria cura, né? Passei 4 anos e meio na floresta, no sul da Índia, com o Swami Dayananda, né, que foi o meu mestre, que inclusive esse que está nessa foto atrás, que os ouvintes não vão ver, mas, Mas tá né, você aqui, pode dá pra. buscar na internet. É, 4 anos e meio com ele e para finalizar essa etapa do meu processo, né? Então eu voltei depois e aí vivendo uma vida de compartilhar esse conhecimento e enfim, né? Tudo que a vida pede. Queria te perguntar sobre essa experiência na Índia, quando assisti o filme do Yogananda. Eu lembro de me marcar muito, assim, ele contando sobre a relação com o guru, não sei como é Uhum, a pronúncia correta, e ele falar que o desafio para o ego de humildade, de você aprender com o professor como se ensina na Índia, é muito duro. E que ele entendia que no uhum, Ocidente as pessoas não estavam preparadas para aquela didática. É, e eu me vejo nesse lugar, né? Assim, aqui, uhum, nascida em São Paulo, com uma cabeça que eu me identifico com o que você fala, assim, né? A gente tem uma desconexão da espiritualidade muito grande, até a gente chegar nesse lugar que você falou desse pedido sincero, né? Em que a gente tem uhum, uma uhum, mudança, a gente fica meio passeando aqui na vida, um pouco bastante sofrendo, mas mais distraída desse sofrimento do que de fato com vontade de resolver, mas também relutando bastante, às vezes, a submissão ao processo de aprendizado, né? Como foi para uhum. você entrar em contato com uma cultura diferente? Teve esse choque e como você lidou com ele, Jonas? Esse processo ele traz muitos choques, né, diferentes em diferentes aspectos da vida, né? É, mas assim, gostaria de dizer assim que não é exatamente uma submissão, essa palavra é perigosa, sabe? Ok, Na diga. verdade, é um despir, né? Porque a gente está acostumado com uma determinada vida e o nosso ego, ele se sustenta através dessas atividades que a gente faz nessa vida. E a gente acredita que nem é possível viver diferente disso, sabe? Quando você pega uma pessoa, põe ela na floresta, põe ela para limpar um banheiro, às vezes a pessoa nunca fez, né, limpar um banheiro na vida. Quando você põe ela para dormir no chão, para acordar às 4 horas da manhã, tomar banho de balde, água fria, a comida é sempre igual. O que acontece ali não é um aprisionamento, na verdade é uma libertação, porque você começa a se descobrir inteiro dentro de uma situação onde você nem acreditava que era possível, né? Ou que não faz parte, sabe, do seu dia. Então, espiritualmente falando, são muito importantes essas asceses, porque traz a gente para uma vida simples, onde a complexidade do ego não tem vez, né? Então, esse é parte do processo para ajudar a pessoa a neutralizar o ego dela. Porque para você poder receber esse conhecimento ancestral de Vedanta, né, é necessário que tenha uma preparação da pessoa que está indo estudar, né? E aí esses elementos todos acabam ficando marcados como sendo os grandes elementos espirituais, né? Acordar de manhã cedo, tomar banho frio, né? E esse é só um pedaço, assim, talvez mais fácil dos desafios que tem para serem enfrentados, porque os grandes desafios mesmo são as nossas sombras que a gente encontra no processo, né? Que seria bom, né? Se fosse só acordar sempre todo mundo no mesmo horário e só tomar banho frio. É. Mas não é.
não é um processo simples esse que você contou, né? De encontro com as nossas sombras, e eu tenho percebido isso, assim, ao longo dos 5 anos de Jornada da Calma, mas ao longo de 10, assim, que eu acho que eu tive um momento parecido com o seu de despertar, e que Uhum, eu uhum, me atentei para uma existência de uma vida interior também, que eu acho que eu não tinha tanta consciência que ela existia e que no fim é só o que existe, né? O resto é tudo uhum, bastante transitório e ilusório, assim. Mas nesse caminho eu fui percebendo que esse contato com as sombras, ele tem uma característica muito íntima mesmo, né? Particular, assim, ó. Tem uma coisa que eu vou ter que dar conta, que eu vou ter que descobrir comigo, que é pessoal ali, entre aspas, no sentido de todo mundo tem isso, todo mundo vai ter que passar por isso, mas tem uma coisa aqui que é Helena, e aí tem uma coisa isso, até quando você rebobina a fita e vai contar, tem uma história de Jonas, assim, né, da uhum, sua uhum, trajetória que, por ter sido uhum. como foi, te coloca em contato com sombras e luzes diferentes dentro de você. Mas quando a gente está falando de um conhecimento ancestral como Vedanta, e eu queria te ouvir um pouco mais falando sobre Aham. o que é o Vedanta, eu sinto que, na verdade, também a coisa é um pouco não, é bastante mapeada, né? Na verdade, eu fico Uhum. descobrindo aqui como se fosse grandes novidades, uma sombra que eu encontro, mas aí eu vou ler um texto antigo e falo, eita, mas espera aí que isso daqui já estava lá. É assim, Jonas, na verdade, o caminho já está traçado, a gente que talvez não saiba ler o que, ou não tenha É contato um, mesmo, né? parece um paradoxo, né? Mas não é. Porque, assim, a experiência de cada um aqui nessa vida é singular, né? É a nossa vida, a nossa história e os nossos desafios a serem vencidos, né? Mas quando a gente pega uma tradição que tem milhares e milhares e milhares de anos, com milhões de pessoas estudando, a gente começa a descobrir que o nosso problema singular, na verdade, não é tão especial assim. Na verdade, é um problema que você pode dividir, né? Você pegar um enneagrama da vida né, ali nos 9 tipos de personalidade que se formaram, traumas que a gente tem são um conjunto de traumas possíveis de serem vividos, né? E que essas energias todas que estão contidas dentro da gente, que precisam ser liberadas, né, para a gente poder fazer o processo espiritual, elas têm ferramentas adequadas e apropriadas para cada um dos tipos de fechamento, né? Então, quando a gente entra dentro dessa jornada, não é um processo industrial, né? Do tipo, a gente faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e aí agora todo mundo se transforma e está iluminado. Não, não é isso. Na verdade, eu vou ter que entender qual é o meu problema, que nem numa farmácia, para escolher qual remédio que eu vou pegar. E a tradição védica tem tantas asceses, sadhanas, disciplinas diferentes, e não são todas que vão me fazer bem. Inclusive, esse é um tópico assim muito relevante para os dias de hoje, sabe? Onde a gente, às vezes, vê a espiritualidade como um cardápio de opções e eu escolho a que eu gosto mais. Mas talvez a que você goste menos é a que vai te fazer mais bem, né? Então, a gente precisa, na verdade, estar dentro de uma tradição, né? Onde tem pessoas que já passaram pelo que a gente passou, que possam nos orientar por que caminho seguir para a gente obter o resultado que a gente quer, né? Você usou duas palavras, ascese e sadhana. O que que elas significam? São praticamente sinônimos. Sadhana significa um caminho, né? Uma jornada, como é, Shanti Sadhana, né? A jornada da calma, sabe? E a SESI é o nome que você dá para para uma, para um exercício, né, espiritual que envolve algum tipo de restrição física, isolamento, jejum, sabe? Como tem essa força de que você tem que manter, a gente dá esse nome de ascese, né? Em sânscrito a gente chama de tapas. O conhecimento védico, ele tem para a gente também, inclusive, uma barreira de linguagem, né? Que eu Aham. fico pensando, quando você traduz, às vezes a gente capta toda a ideia, às vezes a gente não capta. Então, tanto que os Uhum. mantras não estão em português, né? A Exato. gente não traduz eles dessa forma. Você foi estudar a língua também, né, Jonas? Conta um pouquinho. Sim. Olha, foram 8 anos estudando sânscrito para poder ir para a Índia e estudar, porque quando chega lá eles não vão te ensinar sânscrito, a aula é em sânscrito. Então, metade sânscrito, metade inglês, né? Então,
O inglês eu já sabia, graças a Deus, então eu tive que estudar o sânscrito para poder acompanhar o estudo, né? E faz parte, porque nosso vocabulário em português, ou enfim, nas línguas ocidentais, eles não têm os elementos básicos necessários para você estabelecer a saúde, sabe, do corpo mental. Por exemplo, né, em sânscrito, você não diz, eu tenho um livro, que nem esse que eu estou segurando aqui. Você diz, Mama Parshve Pustakam Asti, né? Existe um livro ao meu lado, porque o verbo ter não tem em sânscrito, você entende? Então, você não diz, por exemplo, eu sinto raiva de você. Não. Kopaha, que é a raiva, né? Eu vou dizer tubiam. Ela está direcionada para você, porque a raiva é minha. Você entende? Quando eu digo, né, eu amo, né? Esse amor, ele requer um sétimo caso. O meu amor está nesse lugar, está em alguém. Mas não existe um raio que sai do objeto, vem até mim, eu amo o objeto, sabe? Então, essa é uma língua, o sânscrito é uma língua preparada para o autoconhecimento. Tudo dentro dessa língua é voltado para a pessoa se emancipar, para ela remover as amarras kármicas que ela construiu em volta dela. Existe, por exemplo, uma, uma tradução assim muito limitada, né, que a gente tem e que é positiva, por um lado, né, do namastê, que todo mundo escuta, né? Então, namastê só tem duas palavras: namaha, que é saudação, e te, para você, saudação a você. Aí as pessoas traduzem, Deus que está em mim, saúde Deus que está em você, mas isso cria um monte de problemas, porque só tem um Deus, né? E tipo, como que o Deus que está em mim, saúde Deus que está em você, né? E nem caberia isso em duas palavras, né? Agora, se você for ver o significado de namastê, é a coisa mais bonita do mundo. Te é você. Namaha é saudação, mas a palavra namaha, ela vem de namamá. Mamá significa meu. Namamá não é meu. Quando eu digo namastê, eu digo você não é meu. Olha que interessante. A principal saudação dessa tradição é estabelecer, sabe, a liberdade e a independência das pessoas. E se você não tem o sânscrito, você não tem nada, sabe, filosoficamente falando, né, por detrás dessa língua, né? Agora tem a língua e tem a devoção que entra junto, né? Quando você fala uma saudação, é uma postura também mental, Claro. espiritual, corporal, que a gente também não está Uhum. acostumado, né? Não E está às vezes eu acostumado. penso que mesmo banalizado, ainda assim, você entrar numa postura de saudação já é de grande valia, né? É. Então, nas casas da Índia, tem uma coisa muito interessante, né? Eu entrava nas casas e eu achava, falava, esse pessoal é muito baixinho, né? Porque toda hora tem tipo uma viga assim na altura da porta que você tem até que abaixar a cabeça para passar. Hoje colocam umas bandeiras assim, né? Aí um dia me explicaram, falaram assim, não, na porta das casas sempre tem algo que impede você de passar em pé, para você ser obrigado a se humildar, né, para entrar dentro daquela casa, né? Deixar o seu ego do lado de fora para poder entrar, né? E essa tradição ela é repleta desses elementos, né, que são simbólicos e que trazem assim uma atitude, né, para dentro da mente. Porque no fundo, o mais importante do que saber sânscrito é a atitude que a gente tem na nossa vida, né? Você pode até cantar o mantra errado, né, com a atitude certa, vai produzir algo bom. E o mantra certo com a atitude errada também não serve para nada, né? Mas também eu digo assim que se a pessoa realmente tem a atitude certa, ela também vai querer cantar certo, porque eu não preciso cantar errado algo com a atitude certa. Eu canto na minha língua, né? Faço a oração em português. Se é para fazer em sânscrito, então eu faço certo em sânscrito, né? Claro. Queria te perguntar, unindo os dois pontos, né? De lá de trás, que você falou sobre esse senso de sobrevivência, né? Aham. Claro, dependendo, de como a gente chega aqui no mundo, isso impacta, mais fortemente ou menos fortemente, todos os privilégios que, enfim, pessoas nascem, outras pessoas não nascem, isso tem impacto. Mas a gente tem isso, né? Como espécie, esse senso de sobrevivência muito forte, que que parece que no meio dessa jornada, ou no fim dessa jornada, ou junto com essa jornada, não sei, o valor que isso tem vai ficando menos importante, porque aí a comida pode ser a mesma comida, e aí você pode ficar 4 dias na floresta
sem nem tomar nenhum líquido, e você começa a achar outras fontes de abastecimento que são internas e que não dependem de tudo que vai mudando, e parece que isso nem vira mais um assunto na cabeça, assim. Mas eu fico pensando que às vezes volta, né? E você fala, tá, mas como é que a gente vive? Como é que vive no mundo e mantém, como é que sobrevive no mundo, e mantém o Uhum. nosso caminho espiritual? Como é uma junção que a gente tem que fazer? Como, como a gente resolve o que talvez isso pareça um paradoxo, mas não sei se necessariamente é um paradoxo, Jonas. É só um aparente paradoxo, porque a gente acredita assim, se sei lá, se um trabalho não vai me fazer feliz, para que que eu vou trabalhar? Se um relacionamento não vai me fazer feliz, para que que eu vou me relacionar? Né? Porque a gente está em tanta pressão de encontrar essa felicidade que a gente não acredita que exista vida se a felicidade aparecer, porque tudo que a gente faz é em função dela, sabe? Mas, de repente, né, a gente vai descobrir uma outra coisa também sobre a vida, que é assim, eu só me relaciono de verdade com uma outra pessoa se eu não sou dependente dela. Se eu tenho uma dependência realmente com ela, o relacionamento ainda não começou. Se eu tenho uma dependência realmente com o meu trabalho, seja financeira, seja psicológica, sabe, de uma necessidade de reconhecimento, a minha contribuição para o mundo de verdade não está sendo feita. Existe, na verdade, uma conexão entre esse local espiritual de ser uma pessoa feliz e de ser uma pessoa inteira para o mundo que vai aparecer, mas não no início do processo, porque no início do processo parece que a gente quer fugir de tudo para viver a espiritualidade. Mas de repente a gente descobre que o lugar mais espiritual que existe é a minha casa com a minha família. Inclusive é um lugar onde eu posso crescer como nenhum outro, sabe? Onde eu posso viver o amor como nenhum outro. E por que que eu não ia querer viver o amor com a minha família, sabe? Então, a gente costuma dizer assim, que tem dois motivos para uma pessoa assoviar. Ou ela está cheia de medo, aí ela assovia, né? Ou ela está muito feliz. E quando a gente está muito feliz, quando a gente está repleto mesmo na nossa vida, a gente quer viver. A gente não quer se isolar na montanha. Tudo faz parte. Tudo que existe aqui dentro desse mundo é muito bonito. Tudo que existe aqui dentro carrega, sabe, o potencial de trazer amor em todas as direções. Por que que eu iria fugir desse mundo, sabe? Ainda mais estando feliz. Alguns mestres, né? Tem um mestre amigo meu, por exemplo, que ele mora no meio de Chennai. Chennai é tipo São Paulo vezes quatro, sabe? Muito grande, cheio de, né, de gente, etc. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, pô, né, mestre, por que que você mora em Chennai? Vai morar nos Himalaias, você pode morar em qualquer lugar, né? Você tem recurso, não precisa de nada, vai morar em um lugar melhor. Aí ele falou assim, olha, um mestre precisa morar onde a ignorância está. Para que que eu vou morar nos Himalaias? Eu vou ensinar quem? Vou fazer o quê? E além mais, se eu não dependo de nada disso, é aqui mesmo que eu tenho que estar, porque é onde eu sou útil para o mundo, sabe? Aí você pensa, poxa, é verdade, né? A pessoa no meio do caminho ela quer fugir do caos, porque ela está em busca da felicidade. Mas uma vez que a felicidade vem, essa vida ela tem todo o sentido que ela deveria ter no início, ela passa a ter, sabe? Jonas, que coisa mais incrível te ouvir, meu Deus do céu. Me conta, quem quiser, enfim, te conhecer mais e acompanhar mais sobre os estudos e ensinamentos que você faz sobre Vedanta e sobre tantas outras coisas que você falou aqui no Uhum. Jornada da Calma, como a gente te acompanha? Olha, a principal sugestão que eu dou é ir no YouTube, né, no nosso canal Jonas Mazetti, que a gente botou mais assim de um ano de aulas gratuitas, palestras, meditações, mantras. Então, navegar por esse universo para entender, né, também se existe uma conexão, né, com você e a tradição védica. E dali eu diria já que a vida vai ser diferente. Se você realmente escutar aquilo ali com atenção, né, você vai ver que a vida vai ser diferente. Ó, vou ser mais ousada e vou dizer que a vida pode ser diferente agora, a partir de agora, depois desse, Desse desse play podcast. e dessa Com decisão. certeza. Queria te agradecer muito, Jonas. Que prazer te conhecer e te ouvir. Obrigada, Nada. Eu queria dar uma mensagem, pode? por favor. A mensagem é a seguinte, né? A gente está ouvindo a todo momento, né? E a gente tem essa maneira de pensar sobre o mundo, de que eu preciso mudar tudo à minha volta para encontrar essa felicidade, sabe?
do tipo, o meu relacionamento tem que melhorar, eu tenho que ser mais, tem que ter uma coisa mais profunda e mais verdadeira com meu marido, com minha esposa, que eu preciso de receber um pouco mais de reconhecimento no trabalho, sabe? Que eu não sinto que eu recebo proporcional ao que eu faço, sabe? E a gente cria, na verdade, meio que um plano, sabe, de como as coisas deveriam ser, e esse plano é uma fonte de estresse, de frustração constante na vida de todo mundo, sabe? E o recado é que nada à sua volta precisa mudar para você ser feliz, sabe? O marido não precisa se iluminar, o trabalho não tem que bater palma para você, não, nada disso é necessário, sabe? Essa felicidade que a gente busca, ela é, na verdade, a natureza do nosso ser. A paz, a calma, sabe? A plenitude é o que nós somos de verdade, além desse corpo, além dessa mente, aquilo que está por detrás dos pensamentos. A pessoa simples e feliz, ela eclode em alguns momentos da nossa vida quando a gente menos espera. Às vezes, né, até numa situação muito difícil, né, um enterro, você sai do enterro, etc., e você se depara com, sei lá, com um sobrinho que você não vê há muito tempo, e naquele momento acaba, conta para pagar, relacionamento que não resolveu, sabe? Você simplesmente olha e você, né, vê luz, sabe? Então a espiritualidade é um instrumento para você despertar, sacar essa luz de dentro, sabe? E não depender de uma vez por todas desse mundo externo. Que assim seja. Que linda mensagem, Jonas. Obrigada. Om Namah Shivaya. E obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma também. Com certeza abriu, destravou muitas portas e que a gente possa seguir nessa caminhada aprendendo juntos. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.